você possa ir na sua casa escutar essa mensagem e ser abençoado através da mensagem deste homem de Deus. Amém? Eu quero orar e apresentar a vida dele. Jesus, eu apresento, Senhor, a vida do teu servo, a vida do teu filho, que nós possamos, ó Pai, escutar aquilo que o Senhor tem nessa noite. Nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, estamos dispostos, ó Pai, a ouvir a tua voz, aquilo que tu queres, não aquilo que nós queremos, mas o mais importante, aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Denis, que ele possa ser um porta-voz da sua mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, shalom, para você que está aí no conforto do seu lar, tendo o privilégio de estarmos conectados aí com você e fazendo esse culto ao Senhor. Quero agradecer à família Ruios por essa oportunidade, e aqui é um lugar onde o amor de Deus se manifesta, aonde filhos são transformados, aonde vidas são transformadas, e nós temos glorificado o nome do Senhor neste lugar. Amém? Sem perca de tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ou acesse no seu celular, Lucas, capítulo de número 22. Os tempos são difíceis, as notícias cada vez mais difíceis de se receber, de escutar, mas a nossa esperança está no Senhor, amém? Você que está aí no seu lar, diga comigo: a minha esperança está no Senhor. A nossa esperança sempre está no Senhor. A nossa esperança não está no presidente, no Senado, na Câmara dos Deputados. A nossa esperança está totalmente no Senhor. Amém? Eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus, capítulo de número 22, versos 31, 32, 33 e 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como um trigo. Eu, porém, orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltares para mim, fortalece seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. E quando eu orava e falava: Senhor, coloca uma palavra no meu coração para que eu possa transmitir para as pessoas naquele lugar. E veio essa palavra de Lucas, no capítulo de número 22, que vai falar dessa conversa que Pedro e Jesus tiveram, ou melhor dizendo, que Jesus teve com Pedro. Porque Pedro, naquele instante, estava todo cheio de si. Ele se achava um discípulo preparado para estar ao lado de Jesus. Ele tinha suas convicções da sua vida, da sua integridade, daquilo que ele estava disposto. Ele acreditava em si. Mas, se a gente mergulhar no profundo dessa história, a gente vai ver que Simão, conhecido como Pedro, nem sempre foi Pedro. Outrora da sua vida,
ele era conhecido como Simão. Quando Jesus se achega a Pedro, ou a Simão, então Jesus vai fazer o quê? Mudar o nome de Simão para Pedro. E eu quero que você preste bem atenção àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Simão quer dizer cana ou caniço, algo que é chacoalhado, algo que é vulnerável, algo que se agita com facilidade. Já Pedro não, Petrus, partícula de rocha, algo que é firme, algo que tem firmeza. E eu quero que você entenda uma coisa, em toda essa situação que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, como você se encaixa, como eu tenho me encaixado nessa situação? Será se eu sou um Simão, ou será se eu sou um Pedro? Será se eu estou balançando? Será se eu estou oscilando em dois pensamentos? Ou será que eu estou firme como uma rocha? Aleluias! É assim que Deus espera que eu e você estejamos, meu irmão, firmados nessa rocha inabalável que é Jesus Cristo. Embora a gente olhe aí e vê as situações acontecendo, mas como eu disse, a nossa fé tem que estar exclusivamente no Senhor. Amém? Simão estava com Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, mas ainda faltava o principal: estar convertido totalmente ao Senhor Jesus. Ele fazia tudo. Ele viveu ali os 3 anos intensos do ministério de Jesus. Ele estava vivendo ali algo poderoso, aprendendo, sendo discipulado pelo melhor discipulador, que era Jesus. Aprendendo na prática, vendo os sinais, os prodígios que Jesus fazia, ele estava vivendo ali. E aquilo foi contagiando ele. Talvez, meu irmão, no tempo da sua vida você foi contagiado pela presença de Deus. Talvez num tempo da sua vida você pregou, você cantou, você orou, você adorou, você fez tantas coisas, mas hoje você se encontra como um Simão, aleluia, sem a vontade, sem o ânimo de estar e continuar na caminhada por inúmeras situações. Talvez em um tempo da sua vida você fez juras de amor ao Senhor. Talvez num tempo da sua vida você fez declarações como Pedro fez. Isso é uma declaração. Pedro chega para Jesus: não, Senhor, esses que estão aí podem até, parafraseando, esses que estão aí podem até te deixar. Esses que estão aí podem até voltar atrás. Porém eu estou pronto a ir contigo para a prisão. E ainda mais, Jesus, estou pronto a ir contigo até a morte. Pensava-se Pedro que ele tinha essa convicção, pensava, mas não. Jesus estava vendo no interior da vida de Simão. Jesus estava vendo aquilo que está dentro, no íntimo do coração de cada um de nós, meu irmão. Não é o pastor, não é o obreiro, não é a igreja. Deus está sondando o seu coração aí na sua casa, está vendo como está o seu coração. Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua vida? Como você tem passado e enfrentado essa pandemia? Será se você tem ido na conversa de muitos? Ou você tem ido no que a Bíblia diz? Irmãos, aleluias, existem muitas vozes por aí no mundo, muitas vozes. Mas só a voz do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é a principal para nós que estamos nessa terra, nesse tempo, aleluia. Não é a voz dos médicos, não é a voz da ciência, é a voz do nosso Deus, irmãos, aleluias. Deus está chacoalhando esse tempo, esse mundo, aleluias, para despertar-nos, porque o noivo vem aí, irmãos, o noivo vem aí, aleluias. E como é que está a tua vida? Como é que está a tua lâmpada? Será se tem azeite suficiente para quando o noivo vier examinar você? Aleluia. Pedro teve momentos baixos e momentos altos na presença do Senhor. Eu enumerei aqui alguns deles. Os momentos baixos de Pedro. Tentou dissuadir Jesus.
cortou a orelha de Malcolm, considerou ser melhor que os outros. Pedro teve momentos de oscilação, de dúvida, mas ele teve momentos de fé, momentos de: quem é esse Pedro que a Bíblia narra aqui? Esse Pedro, muitas vezes sou eu, é você, muitas vezes somos nós, que estamos assim oscilando. Outra hora estamos lá em cima, outra hora queremos fazer, outra hora não queremos mais fazer. E isso não pode estar acontecendo na nossa vida. A gente tem que lutar contra isso, a gente tem que se decidir por não viver isso. Tudo é uma decisão. Quando eu estou discipulando alguém, eu sempre gosto de dizer isso. Tudo é uma decisão. Se você se decidir por estar firme na presença do Senhor, ninguém vai te impedir. Não há inferno, não há situação, nada, porque você se decidiu. E Pedro estava convicto que ele estava pronto para passar tudo com Jesus. Mas Jesus fala para ele: olha, Simão, olha, Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida. Todas as vezes quando eu vou sair para o trabalho, eu sento ali no carro e falo: Deus, muito obrigado, porque só estou saindo porque o Senhor me deu uma noite tranquila de sono. Quando eu chego, Senhor, eu só cheguei porque o Senhor guardou a minha vida. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, irmão, está nas mãos do Senhor. Talvez você está com um familiar seu enfermo lá naquela UTI, naquele hospital. Sabe o que você tem que fazer? Primeiramente, depositar a sua fé, não é no médico, não é na vacina, não é nos medicamentos, é no Senhor Jesus, porque Ele tem, aleluia, a última palavra, aleluia, é Ele que tem a última palavra, aleluia. E Pedro recebe aquela palavra, talvez não entendendo: poxa, mas Jesus está me vendo aqui, eu estou nos melhores momentos aqui da história de Jesus, aqui nesse tempo, eu estive presente, eu estou com Jesus sempre, eu estive com Jesus na transfiguração, eu estive com Jesus lá na tempestade, eu fui o único que andei sobre o mar. Olha, irmãos, que poderoso isso, um homem andar por sobre as águas. Pedro, ele se achava que estava pronto para viver o que Jesus estava prestes a viver. Jesus está à sombra da cruz, irmãos. Jesus, quando se levanta lá do Getsemane, uma das maiores batalhas que Jesus travou não foi na cruz, não. Na cruz ele já estava pronto, ele já estava ali se entregando. Mas no Getsemane, quando ele vence a infidelidade que estava lá desde o tempo de Adão, aleluias. Talvez você passou uma vida de infidelidade, talvez você está falando: pastor, eu sou um infiel, não consigo permanecer na presença do Senhor. Ei, o sangue de Jesus lá do Getsemane, cada gota que ele derramou ali quebrou a infidelidade que estava sobre a terra. Você pode ser uma pessoa fiel ao Senhor, fiel ao seu cônjuge, fiel ao seu trabalho, fiel à sua história, fiel à sua família. Não se preocupe. Às vezes as esposas se preocupam: será que o meu marido é fiel a mim? Ou o esposo se preocupa: será que a minha esposa é fiel a mim? Perceba se ele é fiel ao Senhor, porque se ele for fiel ao Senhor, você está no lucro, porque se ele está sendo fiel ao Senhor, lógico que ele vai ser fiel a você. E Pedro então recebe essa palavra de Jesus. Muito bem, vamos adiantar, o tempo corre, voa, meu Deus. Jesus então é preso, ele é levado, está no Getsemane, ele vai ser levado para ser interrogado. E quando ele está lá na casa do sumo sacerdote, sendo interrogado, Pedro, por conhecer alguém ali do Sinédrio,
consegue entrar para acompanhar o julgamento de Jesus. E de repente, existe ali um braseiro, um fogo aceso, porque a noite é fria. Ninguém acende um braseiro num tempo de calor como esse, mas a noite é fria, eu quero acreditar assim, existe um braseiro ali, as pessoas estão se aquecendo, e Pedro se achega, um homem que há momentos atrás deu a seguinte declaração: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, até a morte se for preciso. De repente o seu mestre é preso, e ele chega para acompanhar, mas não mais de perto, mas agora de longe. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você, nessa noite, esteja se sentindo longe do Senhor. Talvez nessa noite, por causa de tudo isso que o mundo está vivendo, você esteja se sentindo longe de Deus. Eu não consigo mais, pastor, não consigo mais, porque as igrejas, a maioria estão fechadas, ou eu já venho nessa decadência já há algum tempo, já venho já desanimando há algum tempo. Esta noite é noite de aquecer novamente a chama do teu coração. Pedro então chega ali, começa a se aquentar ali com aquelas pessoas, e alguém conhecendo a Pedro, disse: certamente esse é um deles. Aponta e denuncia para Pedro, e denuncia Pedro. Sabe o que Pedro fala? Não sou eu não, eu não conheço esse homem. Então ele se afasta daquelas pessoas e vai para outro lugar, e novamente chega uma pessoa e fala: esse estava com ele, veja o seu modo de agir, esse verdadeiramente estava com Jesus. E Pedro nega mais uma vez, dizendo: eu não o conheço, não sei o que você está falando. E mais uma vez, chega uma outra pessoa e fala: tu és um dele, tu és um dele, o teu modo galileu te denuncia. E Pedro começa a esbravejar, Pedro começa a falar palavras ali, e diga: eu não conheço, não sei quem é este homem. E quando ele termina de falar, ele escuta a voz do galo cantar. Só que, irmãos, ao mesmo tempo Jesus está passando, e Jesus fita os olhos em Pedro, e Pedro então lembra do que Jesus tinha dito, e ele chora amargamente, porque ele viu que as suas declarações eram só da boca para fora. Ele viu que o seu amor era um amor da boca para fora, não tinha profundidade, não tinha o sentimento de amor sacrificial, não, era um amor da amizade, do gostar. Então ele sai daquele lugar e chora amargamente, fica triste. E onde eu quero chegar, aonde Deus quer nos levar, para eu e você recebermos essa palavra. Não importa qual foi as declarações que você fez, não importa qual foi as vezes que você errou, não importa qual foi as vezes que você falhou, não importa qual foi a vez que você decepcionou a Deus. Deus tem sempre uma nova oportunidade para mim e para você. Deus pode fazer todas as coisas novas se você crer na sua vida. Aleluia, Deus pode, aleluias, mesmo da árvore cortada, aleluia, fazer brotar, aleluias, ao cheiro das águas da sua presença, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Aleluia, creia no seu coração, creia nisso, acredite. Deus tem uma nova oportunidade para você no dia de hoje. Essa é uma noite profética, onde muitos estão presos em várias situações, mas se você crer, pode haver a liberdade de Deus aí na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Oh, aleluia! Então, Pedro decide voltar, porque Jesus é preso, é condenado, é levado à cruz. Primeiro Jesus é preso, Pedro não está lá. Jesus é sentenciado,
Pedro não está lá. Jesus é levado ao flagelo. Pedro não está lá. Jesus carrega, enfrenta a via dolorosa. Pedro não está lá. Jesus vai para a cruz. Pedro não está lá. Pedro se esqueceu de Jesus, mas Jesus não se esqueceu de Pedro. Talvez você tenha se esquecido de Deus, mas Deus, aleluia, através dessa live, através dessa pregação, está dizendo para você nessa noite: ei, meu filho, ei, minha filha, eu não me esqueci de você. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor acredita em mim. Às vezes nós esperamos que os homens acreditem em nós. Às vezes a gente espera que a sociedade acredite em nós. A gente espera ser reconhecido. A gente quer ter muitos seguidores, muitos likes. A gente quer ter muitas curtidas. Mas o que é principal na minha vida e na sua vida, aleluia, não é ser reconhecido nessa terra não, mas é ser reconhecido no céu, aleluia. Sabe quando Jesus chega para ser batizado? Acontece algo poderoso. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito Santo vem. O terceiro, ouve-se a voz: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Não adianta, irmãos. O mundo espiritual sabe quem é quem. Não é a roupa, não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é a sua posição social, não é se você é um bilíngue, não é nada disso, não é se você é um poliglota, não. Mas é se você tem vida com Deus. É aquele ditado: a gente conhece uma árvore, não é pelas suas folhas não, não é pela sua aparência. A gente conhece a árvore, é pelo fruto. As pessoas precisam olhar em mim, olhar em você e enxergar o fruto do amor de Deus, da graça, da misericórdia, da compaixão. As pessoas estão fartas de religião, as pessoas estão fartas de tantas coisas que infelizmente estão aí, nós temos que conviver com elas. Mas as pessoas estão querendo é o que? Ser amadas, serem recebidas, serem aceitas e serem ministradas em amor. Então Pedro decide voltar para suas velhas práticas. Eu acho que Pedro carregava o seguinte pensamento: eu traí Jesus, eu desapontei a Jesus, eu disse que o amava, disse que estava pronto a ir com ele, mas eu falhei, eu errei. E talvez esse pensamento está aí na sua vida. Talvez você está carregando isso com você, esse peso. E ele decide ir pescar, pastor. Ele decide voltar a jogar a rede para pegar peixes naturais. Mas mal sabia Pedro que Jesus já tinha mudado a história da sua vida. E ele está lá. E aqueles que estavam juntos, nós também vamos. Já que você vai, nós também vamos. Porque Pedro era aquele famoso líder que cativa, que chama as pessoas. Então aqueles que estavam também disseram: não, será que você vai? Nós também vamos contigo. E eles estão lá, pescando. Pescaram, tentaram a noite toda, não pegaram nada. Mas quando eles estão voltando, e de repente eles olham na areia, na praia, eles veem um braseiro aceso, um homem andando para um lado e para o outro, e eles começam a conversar entre eles: quem é? Será se é o mestre? Quem é? E de repente eles escutam uma voz, aquele bando de traidor, escuta uma voz. Só que a voz que eles escutaram, não é a voz que muitas vezes a gente escuta não, de homens que frustram as pessoas, que ignoram as pessoas, que menosprezam as pessoas. A voz que eles escutam, sabe qual é a voz? Filhos, tende alguma coisa para comer? Isso foi a voz que eles ouviram.
Quando Pedro, irmão, que era o mais impossível de todos, escuta e percebe que é Jesus, sabe o que ele faz? Abandona o barco e sai correndo. E vai ter com Jesus. E eu quero já ir para a parte final dessa ministração. Mas sem antes levar você a refletir mais um pedacinho nesse tema, nessa parte dessa conversa, dessa nova conversa. Veja que a conversa que Jesus teve com Pedro, Pedro está dizendo que está pronto a ir com ele para a cruz e para a prisão, para onde for. Só que agora, não é Pedro que faz a declaração, não, é o próprio Jesus que chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que, se a gente olhar no original, no grego, existe uma riqueza escondida nesse texto. Jesus chega para Pedro e diz: Petrus, agapas-me, que quer dizer: Pedro, amas-me? E Pedro responde: não, Senhor, eu não te amo. Vez de Pedro responder com o verbo agapau, de ágape, Pedro responde com o verbo filon-se. Pedro responde o quê? Filon-se, Jesus, eu só gosto do Senhor. Jesus pergunta mais uma vez: Petrus, agapas-me? Pedro responde novamente a mesma coisa: não, Senhor, eu só gosto do Senhor. Aí, Jesus então vai pegar Pedro agora na curva. E Jesus faz o quê? Petrus, agapas-me? Jesus então muda a pronúncia e diz para Pedro: Pedro, você pelo menos gosta de mim? E Pedro responde mais uma vez: não, Senhor, filon-se, eu apenas gosto de você. E Jesus responde: então, apacenta os meus cordeirinhos. Sabe o que é isso? Pedro lá atrás negou Jesus 3 vezes. Jesus vem e para cá, as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Segue-me. Sabe qual é a palavra de Deus para nós hoje? Segue-me. A palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é: segue-me. 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 Está difícil? Segue-me. Está desempregado? Segue-me. Está enfermo? Segue-me. Está com dinheiro? Segue-me. Está sem dinheiro? Segue-me. Siga ao Senhor. Só Deus pode, aleluias, transformar a nossa história. Só Deus. É uma noite de transformação. É uma noite de milagre. É uma noite de mudança. E eu quero convidar você a receber essa oração nessa noite. Talvez você estava parado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Nós aqui, da igreja, Ruios, queremos estar à disposição. Você está vendo aí, já apareceu os nossos contatos, as nossas mídias sociais. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos ter todo o prazer de ajudar você em oração, em intercessão, em discipulado, em ajuda, naquilo que você está precisando. Nós somos uma família de homens e mulheres que tem um único objetivo: manifestar o reino de Deus nessa terra. De que forma? Amando, ajudando, estando junto, trazendo para perto. Nós queremos ser alguém que vai abraçar você no sentido espiritual e te ajudar, já que nós estamos afastados de abraçar por um tempo, mas nós queremos te abraçar espiritualmente, nós queremos te ajudar espiritualmente, nós queremos estar junto com você, junto com a sua família. Então você
tem toda a liberdade para deixar a sua mensagem, o seu pedido. E logo quando tudo isso voltar, irmãos, nós estamos numa localidade muito fácil, nós estamos bem próximo ao cemitério, praticamente em frente ao cemitério da Vila Rio, na Avenida Benjamin Harris Honeycutt. O número aqui, pastor, é 532. 1532, isso. Em frente ao cemitério, não tem como errar. Então, nós queremos deixar o nosso convite para você. Então, eu quero pedir que você aí na sua casa, feche os seus olhos por um instante. Nós vamos fazer uma oração. E que você receba essa oração. Aleluias. Temos aqui alguns pedidos de oração. Elizabeth, Manuel, Neném, Tom e família, Luana e família. Nós vamos orar, pedindo a intervenção do Senhor. Quero pedir que o pastor se prepare aqui, a gente vai encerrar cantando uma canção. O pastor já tem a liberdade de orar também. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa. Se você está com a sua família, dê as mãos para a sua família. Se você lembra de alguém, de algum familiar seu, apresente essa pessoa nesse momento. É uma noite profética. Eu creio que Deus tem libertação para a sua casa. Eu creio que tudo pode mudar, tudo pode se fazer novo. Pedro, ou Simão, antes de ser Pedro, achava que estava com Jesus. Mas quando ele tem um real encontro, aí sim, ele esteve preparado para ir até a morte, como ele foi crucificado de cabeça para baixo, glorificando a Deus com a sua morte. Mas hoje é dia de vida, hoje é dia de restauração, hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura, hoje é dia de milagre. Irmãos, Deus continua fazendo milagres. Não é que Deus mudou, não, é nós que mudamos. Mas nessa noite nós estamos aqui para profetizar milagre na sua vida, milagre na sua história, milagre na sua família, amém?